Fala aí, povo bonito. Alguns nem tanto. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do segundo ano. Satisfação estar aqui novamente. Vamos nós para mais uma tentativa, né, desse encontro aqui não presencial, tá? Antes de eu começar com a aula em si, deixa eu só dar um recadinho e pedir uma coisa para vocês. Pô, não é fácil, hein? Fazer essas aulas em casa. Não tá fácil não, eu sei que vocês estão com dificuldade também, porque afinal de contas você tem que criar uma rotina para assistir aula em casa, você tem que criar uma rotina de estudo diferente. Querendo ou não, quando a gente está na escola, isso parece que já tem um caminho certo, ou pelo menos a gente já está mais acostumado com isso, né? Mas não fica triste não fica apavorado não, tenta se organizar, tenta montar uma rotina, né, e montar assim as pastas, os documentos que você tem aí de estudo, material no lugar certinho, tá? Sabe, tem que ter um ambiente organizado, tá? Peço um pouco de paciência para vocês, não é fácil fazer isso que a gente está fazendo. Imagina o seguinte, da mesma forma que vocês têm dificuldade, né, de assistir essas aulas em casa, pô, pra gente também é difícil, cara, dar essas aulas em casa, gravar essas aulas, pensar, né, nessa estética. Muitos não estão acostumados, deixa eu virar um pouquinho isso aqui, muitos não estão acostumados, os professores, eu digo, com algumas tecnologias, então a gente está aprendendo também, então, por favor, um pouquinho de paciência aí com a gente, tá? A escola, no geral, que sempre teve muita paciência com vocês, e vamos continuar tendo. Agora é hora da gente se ajudar, e na boa, galera, a escola é legal por conta disso, sabe? Não tem quem sabe e quem não sabe. Na verdade, está todo mundo trocando conhecimento, trocando a aprendizagem, né, a todo tempo. Então, um pouquinho de paciência aí. Essa semana, especialmente, né, que você está assistindo essa aula aí, cara, nós estamos entrando agora com essas aulas, né, tendo contato com vocês ao vivo. Já é difícil segurar vocês na sala, olhando ali na cara de todo mundo, imagina pelo computador. Tá todo mundo ficando louco, mas é hora da gente ser solidário, sabe? Com o grupo, com as pessoas. Então, ajuda a galera, ajuda o coleguinha que está com dificuldade, ajuda o professor que às vezes tem dificuldade. Imagina pra você ver, tem todas as gerações de professores na escola. Tem uma galera mais nova, tem uma galera não tão nova, tem uma galera com mais idade, com mais experiência, né? Então, cada um é de uma geração e lida diferente com essas tecnologias, né? Para vocês que já nasceram nesse mundo, né, digital, já são nativos desse mundo tecnológico, já é difícil, imagina pra gente então que tá vindo correndo atrás do rolê aí. Então, por favor, vamos nos ajudar nesse momento, porque não tá fácil para ninguém. Eu garanto para vocês que, assim, eu não minto para vocês, vocês sabem disso. A escola tá fazendo, assim, de tudo, cara. A gente está se desdobrando, a galera da coordenação, o pessoal lá da escola que está trabalhando ainda lá na escola, os professores que estão em casa. Então, assim, a gente está fazendo o máximo que a gente pode, a galera do ângulo, São Paulo, Plural, enfim. Então tem um pouquinho de paciência aí que vai dar tudo certo, tá bom? A princípio a gente pensou assim, pô, estudar em casa, dar aula em casa, ficar 3 meses em casa, né, sei lá quanto tempo que a gente vai ficar. Putz, eu preferi muito, assim, a minha preferência era estar aí com vocês na sala de aula. Tô ficando muito tempo sentado aqui gravando, não posso ficar muito sentado por conta de um problema na coluna que eu tenho. Então eu preferia estar na escola, vendo vocês, né, abraçando, conversando, olhando o rosto, igual a gente sempre faz, mas no momento não é possível, tá bom? Então só tirei o comecinho desse vídeo aí para dar essa orientação geral, que às vezes a gente fica meio impaciente e a gente tem que tomar cuidado para não sair alfinetando a galera, pô, fulano isso, fulano aquilo, tá? Não tô dando indireta, não, tô falando de um modo geral, a sociedade faz isso, né? E a escola é um recorte da sociedade, então vamos calmar o jogo, vamos aprendendo junto aí, que no final vai todo mundo sair mais esperto disso. E eu tenho certeza que uma lição eu já estou tirando aqui, eu não sei vocês, mas eu vou valorizar muito mais quando eu estiver dentro da sala de aula, porque é muito melhor estar na sala de aula do que aqui. É lógico que a tecnologia pode e deve ajudar a gente, está ajudando a gente, mas a sala de aula é mais legal, pertinho assim um do outro, eu acho bem mais bacana. Beleza? Um pouquinho de paciência, ajuda nós, a gente ajuda vocês e vamos ali, que é para isso que a escola serve. Galera, é o seguinte, ó, pega o seu material para você acompanhar essa aula, ó. Nós estamos aqui, ó, com a aula 13
aulas, né? 13, 14 e 15, tá? Então provavelmente, vou ver se eu consigo pôr tudo em um vídeo só, mas provavelmente eu devo fazer 2 vídeos aqui para a gente continuar, tá? Vamos lembrando isso, nós estamos continuando o assunto que é demografia, ou seja, população. Na verdade, o estudo da população. Nós estamos tentando entender, né, as configurações das populações no mundo, e sempre assim, a gente faz sempre esse movimento, né? Mundo, Brasil. Então a gente olha os conceitos e os números, né? Mundo, depois Brasil. Mundo, Brasil. A gente está muito interessado, especialmente interessado em entender a dinâmica da população brasileira. E tudo isso que nós estamos falando nessas aulas, cara, já viram até agora que a gente está conversando, tem muito a ver com a nossa vida. A gente vê isso todo dia. Mesmo vocês não estando participando ativamente ainda da economia, que vocês só dão gasto, né, diga-se de passagem, assim, tudo isso que nós estamos falando aqui tem a ver com a nossa vida, tem a ver com vocês, com quantos irmãos vocês têm, com o nascimento de vocês, com a quantidade de gente que tem na família, né, do pai e da mãe de vocês, a questão do emprego, se tem vaga para emprego, se tem vaga na faculdade, se não tem, se a população está crescendo, se diminuiu o ritmo, se os idosos são bem tratados, se não são, se o Brasil está envelhecendo, se o Brasil está rejuvenescendo, enfim, tudo isso que nós estamos falando aqui faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, do jornal, das notícias, né, do assunto da hora. Então é muito interessante estudar esse assunto, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar e espero que vocês estejam gostando também aí do nosso papo, tá bom? Então, só para lembrar que nós continuamos falando de população. Hoje, especificamente, olha só o título da aula, a estrutura etária, ou seja, de idade, né, de faixas etárias, de grupos por idade, da população. Mesma coisa, a gente vai falar primeiro, se você olhar na aula 13, né, a gente fala de mundo, dá uma analisada, conceitua tal, depois a gente pega o caso brasileiro e dá uma passada aí no nosso país para a gente conseguir entender a realidade brasileira dentro desse contexto, tá bom? Então essa é a aula, esse é o conteúdo e vamos, pelo menos assim, agora, né, para a gente começar, vamos só dar uma retomada, né? O que nós fizemos de população até agora? Nós falamos de alguns conceitos fundamentais, então espero que vocês tenham lido o livro-texto, tenham assistido às aulas, né? Nós falamos de conceitos, por exemplo, de população absoluta, falamos de população relativa, falamos de densidade, né, demográfica, que dá na mesma aqui, as taxas, fecundidade, natalidade, mortalidade infantil e tal. Falamos da teoria da transição demográfica, falamos da teoria malthusiana, neomalthusiana, reformista e ecomalthusiana. Então nós apresentamos várias teorias, vários cenários. Na última aula, no nosso último encontro, eu usei a teoria da transição demográfica para entender o Brasil. E basicamente, você fala, César, putz, muita coisa, né? Mas basicamente é o seguinte, vamos resumir, zera tudo. Se você entendeu até agora que o Brasil é um país populoso, tem uma população de 211 milhões de habitantes, é gente pra caramba. Se você entendeu que o Brasil tem densidade demográfica baixa, em média, né, 25 mais ou menos, mas que isso varia de região para região, então você tem em São Paulo uma densidade maior do que em outros lugares no centro-oeste ou no norte, por exemplo, já tá bom por aí. Agora, se você entendeu que nós tivemos um crescimento populacional muito grande a partir dos anos 40 e que esse crescimento tem a ver com a indústria e com a urbanização, industrialização e urbanização, e que o Brasil então teve uma explosão demográfica e isso fez da gente um país jovem e que aí essa população jovem então configurou uma característica essencial do Brasil. E agora essa população jovem está ficando adulta, né, e as pessoas estão tendo menos filhos e tal, e o Brasil tende, né, está se tornando um país de população idosa, ou com uma população idosa considerável, cara, você está comigo, está tudo certo. Se você entendeu esses movimentos aí até agora, tranquilo. Lógico que tudo pode ser olhado com mais detalhe, mas assim, para a gente dar um apanhado aqui para começar o rolê, tá tudo certo, tá bom? Então, respira aí, toma uma água, vamos pro conteúdo de hoje. 10 minutos depois, vamos pro conteúdo de hoje, mas fica tranquilo que tá tudo programado, tá tudo sob controle. Quando eu quero estudar a estrutura etária de uma população, eu preciso de dados, eu preciso quantificar as coisas, né?
E aí o que nós usamos, ó, essa imagem aqui já é mais familiar para vocês, já fizeram exercício, viram isso na última aula, fizeram na tarefa também. Isso aqui é uma pirâmide etária. Normalmente a gente usa isso para analisar ou a situação de um país, né? Nesse caso aqui o exemplo é o Brasil, de 1980, passando pelo ano de 2000, 2010, 2030, qual seria a evolução do nosso quadro. Percebam que da primeira pirâmide para a quarta pirâmide aqui, ó, essa aqui nem dá para chamar mais de pirâmide, é o botijão etário da população brasileira. Então teve uma mudança significativa, né? Agora, vamos imaginar o seguinte, o que essa pirâmide mostra pra gente, né? Deixa eu pôr essa imagem aqui que eu acho que está melhor para vocês verem em detalhe aqui. Aqui embaixo você pode ter a porcentagem da população ou o número de milhões de habitantes. Então você tem um dado quantitativo aqui na parte de baixo, que significa de quantas pessoas nós estamos falando na hora de olhar esse gráfico. Outro dado importante, aqui ó, vem a idade, às vezes a idade pode aparecer numa tabelinha aqui do lado também, tá? Mas enfim, você tem uma classificação aqui etária e uma classificação de gênero, dividido aqui entre homens e mulheres. Então, eu tenho pelo menos 3 informações importantes. A quantidade ou percentual dessa população, tenho a divisão por idade, né, e a divisão por gênero. Tudo bem? Nessas 3 faixas etárias aqui, ó, vocês podem perceber que nessa pirâmide nós temos 3 cores diferentes. Nós temos 3 grupos diferentes aqui, portanto. Eu vou dizer que eu tenho uma população que compõe um país, ela pode ser jovem, ela pode ser adulta e ela pode ser idosa. Jovem, você que está me assistindo, você, se eu falar assim, ó, ô meu jovem, ô minha jova, né, que é o feminino de jovem, se eu falasse ô meu jovem, minha jova, vocês são jovens. Por quê? Segundo esse critério, aí eu vou falar os dados aqui do Brasil, mas é mais ou menos assim no mundo inteiro. Nós classificamos o primeiro grupo aqui de jovens de 0 a 19 anos. De 0, ó, nasceu até 19 anos você é jovem. E o futuro do mundo e do país está na sua mão. Ai, que medo. Tô brincando, confio em vocês, confio em vocês. Então, até 19 anos ali, jovem. Nesse caso aqui, você pode ver que tem uma variação. Aqui ele considerou até 14 anos, depois... Eu estou falando para vocês mais ou menos o número do Brasil. Sempre quando tiver uma questão falando sobre isso, o próprio gráfico vai dar a definição, você vai ter um enunciado definindo o que eles estão considerando jovem. Tá? Eu estou usando os dados do IBGE, então, para falar com vocês. Aí, depois dessa camada dos jovens, então, você tem o pessoal de 20 a 59 anos. Essa galera de 20 a 59 compõe a população adulta de um lugar. É a galera que a gente tem que ficar de olho nisso, porque é a galera que trabalha. É a galera que produz, é a galera que sustenta, teoricamente, o grupo de cima e o grupo de baixo. É a turma na tua casa, seu pai, sua mãe, quem é ativo economicamente, né? Depois a gente vai falar melhorzinho de economia, mas assim, essa galera do meio é importante, porque é a turma que está produzindo. Produzindo trabalho, produzindo riqueza, produzindo economia, produzindo imposto e tal. Essa turma segura quem está em cima e segura quem está embaixo. Então essa é a população adulta. E de 60 anos, né, com mais de 60 anos ou mais, nós chamamos de população idosa, tá? Então aí seria o topo dessa pirâmide aqui. Então, olhando para essa situação, né, eu tenho, lógico, essas informações que elas são quantitativas, tá? Elas eu não estou falando ainda das informações qualitativas, né? Mas vocês concordam comigo que se eu olhar para essas pirâmides aqui, eu consigo ter uma ideia, ou eu consigo fazer uma análise também qualitativa? Por exemplo, olha a pirâmide que eu peguei. Eu peguei aqui como exemplo uma pirâmide de um país da África e peguei uma pirâmide de um país da Europa. Isso no ano de 2006. Aqui o ano não importa, tá? Olha só a situação. Nesse país africano aqui, que nós estamos usando de exemplo, a taxa de natalidade ainda é muito alta, porque olha só, não está diminuindo a taxa de natalidade, tem cada vez mais, né? Então, assim, eu consigo entender um certo comportamento dessa população. Eu posso pensar, pode ser que eles estão passando mais recentemente agora por um processo de industrialização, de urbanização, então a galera ainda está com essa questão cultural de muitos filhos, falta de métodos contraceptivos, falta de planejamento familiar, desigualdade na distribuição de renda. Perceba o seguinte, tudo que nós falamos na outra aula
meio que está embutido aqui quando eu olho para essa pirâmide. Aí se eu venho para o lado de cá, eu falo, olha aqui, ó, a população da Europa tende, né, ela é muito menor, a população jovem, com relação inclusive à população adulta e até, em alguns casos, a população idosa. Então eu consigo perceber que esse país europeu ele tem diminuído bastante, né, nos últimos anos a sua taxa de natalidade, ou se você preferir a taxa de fecundidade. Talvez as pessoas tenham mais acesso à educação, à saúde, a renda é melhor distribuída, você tem um desenvolvimento socioeconômico melhor, há um planejamento familiar, então as mulheres trabalhando, estudando, então você reduz aqui a taxa de natalidade. Isso tem um efeito na pirâmide que é a base dela ficar, né, menor, porque você tem menos jovens, então, portanto, nessa sociedade. Então percebam que, só olhando a parte de baixo aqui, eu já consigo alguns exemplos. Então, no geral, quando eu olho para os dois, eu falo, pô, esse aqui, ó, esse país aqui, ele tem bastante gente disponível para o mercado de trabalho, deve ter uma população universitária significativa, mas é um país que tem muitos idosos, né? Talvez lá na frente vai faltar mão de obra, porque essa galera aqui começa a ficar velha, vai subindo, aqui embaixo não está repondo, né, essa população adulta no mesmo ritmo, então pode ser que esse país europeu daqui a pouco tenha um problema com mão de obra. Eu estou dando esses exemplos só para dizer para vocês que quando você pega uma questão lá no vestibular ou no exercício que você vai fazer, nós também, a partir de um gráfico que a princípio ele é só quantitativo, perdão, deu um branco, a gente também consegue fazer análises qualitativas, se nós já tivemos a aula que a gente teve, né? Então, assim, para você que está estudando isso, eu não quero, e não pode acontecer, de você olhar para isso aqui e falar, não estou entendendo. Não, você já teve essa aula. Você está entendendo porque aqui está nascendo mais gente, ou porque a população não tem uma expectativa de vida tão alta aqui. Esse país é um país subdesenvolvido. Dá para ver isso aqui no gráfico, a gente consegue entender isso, né? Aqui, olha só a expectativa de vida da população, bem mais alta. Então você tem uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Tudo bem, só para a gente poder entender. Normalmente, quando o vestibular, né, mostra para vocês essas pirâmides, duas situações acontecem normalmente. Ou ele mostra assim, ó, comparando um país com o outro, do jeito que eu estou fazendo aqui, né, mostrando uma situação muito diferente nos dois lugares, ou ele pode mostrar também a pirâmide etária de um mesmo lugar para você entender o processo. Então, ó, a pirâmide etária era assim, putz, então está parecida com aquela da África que mostrou isso. Nesse momento, em 1980, estava naquela situação. Taxa de natalidade alta ainda, né? A população idosa não tão grande assim, porque a expectativa de vida ainda é baixa, e conforme o tempo vai passando, ó, a base da pirâmide vai estreitando aqui, a população adulta aumenta, porque essa galera cresceu, e aí o povo está chegando mais na parte de cima. Então aqui eu consigo olhar uma ideia de processo, né? E aí o vestibular, as questões são elaboradas para que você possa olhar um país e entender o processo do desenvolvimento da estrutura da população, a partir dos dados como idade, gênero e a quantidade de pessoas. Tudo bem? Toma uma água aí. Agora, para a gente finalizar aqui, ó, o que eu consigo perceber aqui é o seguinte, só faz sentido a gente conseguir entender a demografia se a gente percebe tendências, né, para que a gente possa se preparar para as consequências. Vou exemplificar o que eu estou falando. Você acha que, ó, nesse caso aqui, a tendência desse país, que no caso é o Brasil, é que a população esteja ficando mais idosa, né, ou mais jovem? A tendência é um envelhecimento da população. Essa tendência, como um estudo, né, com dados técnicos, faz com que os governos possam se programar para essa tendência. Então eu consigo entender o processo e para onde nós estamos caminhando. Olha a importância desses estudos, né? Eu consigo entender, além de uma tendência no envelhecimento da população, eu consigo entender que a base da pirâmide está ficando mais estreita. Então eu tenho, percentualmente falando, menos crianças entrando, né, compondo a população todo ano. Então imagina o seguinte, um exemplo bem prático aqui. Eu sou o presidente, ou o governante, o governador, enfim, alguém que seja responsável
por entender esses gráficos aqui, alguém da política, né? E aí, pô, no caso desse aqui, vou sair construindo só creche. Olha aqui. Eu preciso começar a me preocupar com, por exemplo, o quê? A galera de cima aqui, ó, assistência à saúde, previdência social. É assim que a gente vai entendendo, é assim que a gente vai fazendo projeções. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro isso acontece, tá? A gente vai entendendo as tendências, né, analisando esses gráficos e principalmente quais são as consequências disso, para a gente antever o que vai acontecer e se planejar. A teoria é bonita demais. Se tudo desse certo assim, tava bom demais. A gente dá uma olhada e fala, bora lá, vamos organizar antes que o negócio pega aqui a gente de calça curta. Não, normalmente é o contrário que o pessoal faz, né? Mas você sabe, você que está estudando aí, é esperto, é ninja, você não vai fazer assim, você vai entender melhor a questão da população. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olhando para essa imagem, né, agora para finalizar mesmo, eu tenho essa mania na sala de aula e tenho essa mania no vídeo aqui também. A sorte de vocês é que no vídeo eu tenho um tempo ali que me controla. Chega um momento ali que ele já me dá um sinal que não vai ter memória, não sei porquê, porque memória tem. Acho que ele não consegue processar o vídeo todo, né? Então meu limite é 30 minutos. Mas aí você correu o olho agora, olhou com quantos minutos nós estamos. Nossa, velho, tá com 21, é só a primeira parte, ele falou que vai até 30. Não, já tô acabando, calma aí. Quando eu olho para isso aqui, eu consigo ver isso aqui, ó. Eu consigo comparar esses gráficos. Isso aqui, não sei se vocês lembram, é o gráfico da transição demográfica. Olha a gente fazendo a transição aqui a partir da estrutura etária. Então você tem um boom populacional muito grande, ó, nessa fase aqui principalmente, entre a segunda e a terceira fase, olha o crescimento. Crescimento muito grande da população, e aí a tendência agora é o crescimento diminuir o ritmo e a gente concluir a nossa transição demográfica, né? A gente chegar de novo numa estabilidade. Vai demorar um pouco para a gente estabilizar o crescimento, mas a gente já pode dizer algumas coisas, que o crescimento, no caso do Brasil, né, e outros países da Europa que já passaram por isso, o crescimento está desacelerando em muitos lugares, que concluíram a transição demográfica, né, que estão concluindo aqui na quarta fase, né, e podemos dizer também que a população tende a ficar mais velha, mas isso não vale para todos os lugares do mundo, tá? Inclusive nesse gráfico aqui, olha a nossa pirâmide ali, ó, comparando certinho, ó. Aqui não está virando tanto um botijão, né, a arte não ficou boa, mas ela vai de uma pirâmide bem delimitada, né, a uma pirâmide que vai se arredondando, ela vai achatando aí esses extremos e a população vai se configurando assim. Então a gente tem algumas tendências. César, isso que você está falando é assim, ó, para cada país, para cada continente, para cada situação vai ser de um jeito, tá bom? Mas no geral é isso mesmo que a gente tem sobre as pirâmides etárias, tá certo? Eu vou dar uma pausa aqui, vou dar um break, vou dar um corte, e aí eu começo na sequência fazendo aquilo que eu estou avisando. Nós falamos agora de pirâmide etária, né, dessa estrutura etária da população, no geral, pensando e comparando alguns lugares do mundo. Agora a gente vai olhar com mais especificidade o país que você vive, o país que eu vivo, o Brasil. Valeu!